Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas. A minha voz ainda está um pouco diferente, mas é o jeito, é o que tem, né? Nós vamos falar de uma parábola muito conhecida, talvez uma das parábolas mais conhecidas dos Evangelhos. O tema vai ser com o Pai, mas longe dele. Com o Pai, mas longe dele. Nós falaremos sobre a parábola do filho pródigo. E tudo que eu vou falar para vocês, grande parte do que eu vou falar para vocês, na verdade, está baseado num livro, um livro maravilhoso que eu indico a leitura para vocês, que é um livro do Timothy Keller chamado O Deus Pródigo. Comprem, leiam. Então a gente tem um desafio de resumir o livro num sermão. Eu prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível, mas tentei pegar o sumo assim, para passar para os irmãos essa mensagem de hoje. Então, Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim: Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se assegurou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu-lhe o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui essa noite, Senhor. Nós te rogamos agora que o Senhor possa acalmar a nossa alma, nos colocar, Senhor, totalmente cativos a Ti, que a Tua palavra entre no nosso coração, penetre na nossa alma e produza frutos para a Tua glória, ó Deus. Me usa como instrumento, apesar de quem eu sou, mas que eu seja usado para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Uma vez um jardineiro do rei chegou para ele com uma grande cenoura, dizendo: Rei, eu colhi essa cenoura no meu roçado
E certamente eu nunca mais colherei uma cenoura tão grande e tão bela quanto essa. Logo, eu lembrei logo de lhe trazer essa cenoura, como uma forma de gratidão pelo seu ser um bom rei. Nisso, tinha um nobre assim, na sala, escutando a conversa, e o rei disse: bom servo, de fato você cuida bem das minhas terras, é um bom servo, eu vou te dar aquela terra que está vizinha tua, pode ficar com ela que ela é sua. Aí o nobre pensou: opa. No outro dia, o nobre veio com um cavalo, disse: espera aí, se o rei deu uma terra para o cara, por causa de uma cenoura, imagina se eu levar o meu melhor cavalo. Foi isso que ele fez. Chegou a cavalo lá, puxando o cavalo: rei, o senhor sabe que eu crio cavalos, e eu trouxe-lhe o meu melhor cavalo, o mais caro, o mais belo. O rei olhou assim: pois bem, obrigado. Como assim, obrigado? Obrigado, tudo certo. E o nobre ia saindo, o rei disse: mas espera aí, não vai agora não, escuta uma coisa. Aquele meu servo de ontem, ele de fato trouxe a cenoura para mim, mas você não trouxe o cavalo para mim, você trouxe o cavalo para você mesmo. Meus queridos, o que é que motiva você fazer o que você faz para Deus? Quais são os interesses mais escondidos, mais profundos no recôndito da tua alma? O que está por trás de tudo aquilo que você faz para Deus? Para entendermos essa parábola, é preciso a gente entender, sobretudo, para quem Jesus está contando. Isso é primordial. A gente não pode perder isso de vista. Lá no capítulo 15 de Lucas, no verso 1, já fica claro para nós o público de Jesus. Diz assim o verso 1: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então veja só, Jesus está com publicanos e pecadores, está inclusive comendo. E naquela cultura, comer com alguém era meio que um símbolo de aceitação, de partilha. Até hoje é, né? Se você está comendo com alguém na sua casa, por exemplo, alguém que você estima, alguém que você tem uma certa partilha. E aí, nesse momento, os fariseus estão ali olhando, né? E estão criticando. Como é que pode? Esse cara aí tá ao redor de pecadores, está ao redor de publicanos. E aí, meus queridos, a gente quando olha para essa parábola, a gente sempre lembra do filho mais novo. Mas veja só, quando Jesus conta essa parábola, na verdade, ele está visando não os pecadores e publicanos, mas os escribas e fariseus. Esse é o público para quem Cristo está diretamente falando essa parábola, contando não somente esta parábola, mas as duas anteriores a ela. Então, aqui a gente vai perceber que nessas duas parábolas, a gente pode notar que os dois filhos, eles representam uma forma de viver alienado de Deus. Cada um representa um modo diferente de buscar uma aceitação própria, de buscar uma aceitação, um reconhecimento no reino dos céus. Vamos ver isso mais detalhadamente na parábola. Ela tem dois atos. Primeiro, ela vai apresentar o filho mais novo e depois ela vai apresentar o filho mais velho. Essa parábola, ela facilmente poderia ser chamada de parábola dos dois filhos perdidos. Veja só, geralmente essa parábola, quando a gente olha para ela e passa a vista rápida, a gente se detém no filho mais novo. E facilmente a gente consegue enxergar a gravidade das decisões daquele filho mais novo. Mas, reforçando, essa parábola não é especificamente, e o foco de Cristo não foi sobre os filhos mais novos. Não foi sobre os pecadores. Ainda que ela fale sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Mas, sobretudo, ela está direcionada para os religiosos. Para pessoas como eu e você, que achamos que estamos perto de Deus, mas estamos longe dele. É sobre isso essa parábola.
Então, Jesus ele gostaria, ele queria, ele desejava revelar àqueles fariseus as suas próprias cegueiras, sua mesquinhez. Ele gostaria de mostrar para aqueles fariseus que aquele comportamento deles, religioso, moralista, estava destruindo as suas almas, mas também estava destruindo as almas de outras pessoas. Então, Jesus, ele vai fazer esse desafio aqui, a nos fazer pensar sobre Deus, sobre pecado, sobre salvação. Ele vai revelar nessa parábola a teimosia, sim, autodestrutiva do irmão mais novo, de querer viver uma vida por si mesmo. Mas também essa parábola vai condenar o estilo de vida do irmão mais velho, o religioso. Ambos estão errados. Por isso que essa parábola poderia ser chamada da parábola dos dois filhos perdidos. Interessante que o filho de fato mais novo, ele fica claro para nossos olhos, salta aos nossos olhos os seus pecados. O verso 12, quando ele pede ao seu pai a sua herança, e a gente vai focar logo no filho mais novo, de forma breve, ele está desejando a morte do pai, porque naquela cultura o filho, é óbvio, só recebia herança se o pai morresse. Hoje talvez é possível fazer isso de alguma forma, não sei, mas a ideia é que quando ele pede a herança com o pai ainda vivo, ele está desejando a morte do pai. É como se ele dissesse: pai, agora para mim você morreu, me dá o dinheiro, bye bye, vou-me embora viver a minha vida. Foi um profundo desrespeito que aquele pai sofreu, uma desonra para aquele pai. É óbvio que o pai certamente deve ter vendido parte da sua terra para pagar a herança do seu filho, né? E naquela cultura, o filho mais velho sempre recebia uma herança dobrada, tá? Então, imaginemos aqui que o pai teve que vender 1/3 das suas terras para dar ao seu filho mais novo. Esse pai que suporta com paciência a perda da sua honra, bem como a dor de ter que deixar o seu filho embora, de ter um amor do seu filho rejeitado. E aí do verso 13 ao verso 19, a gente vê esse filho indo embora, indo para um país distante, desperdiçando toda a sua herança com prostitutas, com meretrizes. E aí eu quero atentar para vocês de uma palavra importante dessa parábola, que é pródigo. Quando a gente fala de pródigo, não sei o que é que vem na cabeça de vocês, mas pródigo não quer dizer perdido. Pródigo, o significado da palavra pródigo quer dizer esbanjador, tá? Aquele que esbanja, aquele que gasta até não sobrar nada. Então, isso é um pródigo, é alguém que gasta demais, um esbanjador. E aí, o filho, depois de cair em si, depois de estar comendo com os porcos, e é importante também lembrar que não era lavagem que ele comia, era uma planta, né? Era uma plantazinha. A gente acha que ele estava comendo lavagem, mas não, era uma planta. E ele está ali, ele lembra então, ele diz: caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu prefiro voltar para o meu pai e ser como um dos trabalhadores dele. Certamente aqui mostra um certo tipo de arrependimento desse homem. Está claro que mostra ele está arrependido. E ele prefere voltar e trabalhar para o seu pai. Se ele ia devolver parte dessa herança com o seu trabalho, nós não sabemos. Mas ele se arrepende e ele volta para o seu pai. E aqui tem uma atitude do pai que é bem interessante. Porque naquela cultura era impensável um senhor correr. Interessante isso. Por quê? Porque para ele correr, ele teria que levantar a sua roupa. E levantar a sua roupa, nesse caso, ele fazer isso, era também vergonhoso. Não era incomum isso acontecer. Mas o pai, quando avista o seu filho, ele não conta até 3. Ele sai correndo em direção a ele. Ele esquece qualquer tradição. Ele se joga diante do seu filho. E antes que o seu filho termine de explicar as coisas, e antes que o seu filho diga: pai, eu quero ser um trabalhador, me perdoe e tal. Ele até fala de perdão. O pai o beija. O pai manda trazer a melhor roupa, o anel, os calçados, como quem diz: você voltou e isso é que importa. Venha para cá. O filho certamente não esperava ser recebido assim, né? O pai está dizendo: meu filho, você não vai ter que lutar para ter o seu lugar de novo na família. Você não precisa mais lutar. Eu irei aceitá-lo de volta. Eu cobrirei a sua nudez, a sua pobreza, os seus trapos, com as minhas roupas, com o meu trabalho e com a minha honra. É isso que o pai está dizendo para esse filho.
E a carne nessa época era reservada para momentos assim mesmo, né? Ocasiões extremamente especiais. Ele manda matar aí um novilho. Todos estavam alegres, músicas, danças. E aqui, meus queridos, rapidamente, realmente a parábola fala sobre isso também, sobre como o nosso Deus é perdoador, como o nosso Deus está de braços abertos para receber qualquer pecador que se arrepender. Não importa a vida que levou, não importa o que você fez, não importa o que você fez, mas você estará sempre com a possibilidade de voltar para os braços do Pai, porque o Pai está lhe esperando. O filho mais novo sabia que na casa do pai havia comida de sobra, mas descobriu que também havia graça de sobra, uma graça esbanjadora, essa graça com a qual Deus nos trata. Não há mal que o amor do Pai não possa perdoar. O Pai, sim, é um grande esbanjador de graça, sempre pronto a nos perdoar. Então, no primeiro ato, que eu realmente quis ser breve, ele mostra essa graça de Deus. Se por um lado o filho é um esbanjador, gastando de forma dissoluta toda a sua herança, por um outro lado nós temos um pai que tem uma graça esbanjadora, uma graça ilimitada, e está sempre pronto a derramar sobre nós. Se por um lado a gente tem essa gratuidade de Deus, essa graça de Deus sendo mostrada, no outro ato a gente vai ver o clímax da história, porque é para lá que Deus está querendo levar os fariseus que estão ouvindo a história. Não é no filho mais novo, é no filho mais velho. E qual é a reação do filho mais velho? O filho mais velho fica furioso, verso 28. É agora a vez do filho mais velho desgraçar o pai. Ele se recusa a entrar na festa. Ele recusa-se a ir ao encontro do filho, assim como ao encontro do pai, embora o pai o suplique para que ele entre, mas o filho não obedece. No verso 9, o 29, o filho vai dizer: mas eu, pai, estive ao seu lado trabalhando, eu estive sendo obediente, eu que merecia ser consultado sobre essa sua decisão, já que eu perdi parte da minha herança, né? Mas no verso 30, ele revela isso do seu coração, né? Como se o pai estivesse sendo injusto com ele. Você foi injusto comigo, pai. E qual a resposta do pai? Meu filho. Nosso Deus é muito gracioso, né, não? Porque ele era o dono de todas as coisas, ele era o pai. E o pai o afronta, e ele simplesmente disse: meu filho. Ele trata com carinho. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Ele podia herdá-lo, ele podia deserdá-lo, podia expulsá-lo, enfim. Mas ele diz: meu filho. Ele o trata com muito carinho. E percebe que a parábola termina aí, né? Termina assim, meio que... E aí, o que aconteceu? A gente fica pensando, né? Será que o filho foi para a festa? Eu iria, certamente. Mas a história acaba aqui, porque Jesus quer que os fariseus foquem no filho. Ele queria focar o irmão mais velho. É o irmão mais velho, o verdadeiro alvo da história de Cristo. Porque ele está falando para os fariseus, para os irmãos mais velhos. Jesus, ele redefine o que pensamos que sabíamos sobre a nossa ligação com Deus. Jesus redefine o que é pecado, muito mais profundo do que a gente imagina. Ele redefine o que é que significa estar perdido, e o que significa ser salvo. Jesus, ele usa o filho mais novo e o mais velho para retratar dois caminhos básicos pelos quais as pessoas tentam encontrar a felicidade e a realização. Fazer o paralelo, o irmão mais novo e o irmão mais velho. O caminho do irmão mais novo, que é o caminho do autoconhecimento, e o caminho do irmão mais velho, que é o caminho da conformidade moral. O filho mais novo ilustra esse caminho do autoconhecimento, essa ideia de que as pessoas devem ser livres para perseguir os seus próprios caminhos, para buscar as suas próprias autorrealizações, a sua felicidade. Diz o filho mais novo: o mundo certamente seria melhor se não houvesse tradição, se não houvesse autoridade, se não houvesse pessoas dizendo para a gente o que a gente deve fazer, se não houvesse barreiras à minha liberdade. E a gente falou domingos onde é que isso vai dar, querer seguir o seu coração. Mas o filho mais novo, ele pensa assim:
Eu quero a liberdade, eu quero é viver por mim mesmo, eu quero é traçar as minhas metas, a minha régua. Qualquer pessoa seria capaz de identificar claramente como esse filho mais novo, ele desonra sua família, como ele humilha o seu pai, como ele vive uma vida consumista, uma vida inconsequente, dissoluta, uma vida irresponsável, achando que era possível vivê-la longe do pai. E esse que escolheu viver a sua vida longe do pai, alienado do pai, teve que viver esses percalços que nós vimos. E é muito fácil a gente olhar para esse filho mais novo e dizer, bem feito. E dizer, realmente ele pecou, realmente ele falhou. Mas o filho mais velho, meu querido, estava tão perdido quanto ele. E a gente foca muito no filho mais novo, mas eu quero focar hoje mais no filho mais velho. O filho mais velho, ele ilustra esse caminho da conformidade moral. A dos fariseus, que acreditavam que por sua obediência às leis, às tradições, por ser o povo escolhido, eles então mereciam a salvação. Nós merecemos, nós obedecemos a lei, nós obedecemos a tradição, nós damos o dízimo, nós oramos nas praças. Então eles achavam que seria possível conseguir algo de Deus a partir da sua moralidade, a partir da sua obediência. O filho mais velho é obediente ao pai. O filho mais velho ficou ao lado do pai, se mostrou uma pessoa extremamente disciplinada, sob controle, diferente do filho mais jovem. Mas percebam aqui, meus queridos, nós não temos apenas um filho perdido, mas os dois. O pai tem que sair e convidar os dois para que participem do banquete da graça. O pai tem que ir na direção dos dois, porque os dois estavam perdidos. O filho mau participa do banquete, mas o homem da retidão moral continua perdido. Perdido. Não vou. Vamos ver de forma mais detalhada aqui os comportamentos desse filho mais velho. Vamos ver e perceber como esse filho mais velho, no seu comportamento, demonstra de como ele estava realmente tão perdido quanto o filho mais novo. É uma perdição sutil aqui, tá? Sutil. Talvez você já ouviu várias mensagens dessa parábola, talvez leu a parábola e talvez nunca tenha percebido. Primeira característica deste filho mais velho, do comportamento dele. O filho mais velho estava dominado ou foi dominado pela ira. A ira o dominava. Mas por que tanta raiva? Tá, nós temos dois motivos aqui básicos. Primeiro, porque o filho mais velho acabou de ficar mais pobre. Veja só, quando o filho mais novo teve que ir embora, o pai vendeu um terço. Quando o filho mais novo chegou, o filho mais novo agora tem direito à herança de novo. Então, aquela herança que era do filho mais velho, toda, não é mais toda dele. Está aí uma revolta justa, né? Ele teria que dividir agora a sua parte, a sua herança. Quando foi a do pai, foi a do pai, era de direito dele, mas agora a sua deveria ser dividida. E ele diz, pai, eu trabalhei, eu fui obediente. O irmão mais velho deveria ter ficado alegre como pai, mas ao invés de ele ficar alegre, ele ficou com raiva. E essa raiva, meu querido, ela parte sempre do coração que acredita, nesse caso, que o pai está errado. Você está errado, pai, porque eu estava aqui esse tempo todo, eu fui obediente, eu me matei de trabalhar para merecer. Já o meu irmão, o que ele fez? Ele deixou a gente mais pobre, ele envergonhou a nossa família, ele gastou tudo com as meretrizes. O senhor deveria ter me consultado, você não deveria ter dado os anéis, matado o novilho, afinal, era eu que estava perto. Não sei, meus queridos, se você já viveu algum sentimento desse, com raiva de Deus, porque você achou injusto alguém ter se saído melhor do que você, em determinada área. Alguém que você olhou e disse, essa pessoa não merece de jeito nenhum, não tem condição, olha a vida que o cara leva, olha a vida que eu levo, e olha como ele vive bem melhor do que eu, Deus deixa de ser injusto. Acho que ninguém aqui pensou nisso, afinal isso é coisa para irmão mais velho, né? Você nunca pensou, eu não mereço isso? Você muitas vezes se compara
porque você se acha melhor. E isso causa revolta na sua vida, porque no fundo, você se acha superior. E aí você não consegue se alegrar com a alegria do outro. Lucas 15:7 vai dizer: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. O céu está em festa e o filho mais velho está em luto. O filho mais velho está dominado pela ira por causa da sua própria justiça. Ele achou que seu irmão era indigno da festa. Tanto que ele diz lá com muita arrogância, certamente, no verso 30, este é o seu filho, este seu filho fez isso. Mostra algo distante, né? Uma arrogância, como se ele não reconhecesse este como seu irmão. Então, esse filho estava dominado pela ira, e não pelo amor, e não pelo perdão, e não pela alegria, porque ele estava baseando a sua justiça na sua própria justiça, em si mesmo. Esse filho, além de estar sendo dominado pela ira, ele queria usar a obediência para controlar o pai. Por que esse filho não foi para o banquete, meus queridos? Ele disse: pai, eu nunca desobedeci uma ordem tua. Tem uma história interessante, que não está na Bíblia, tá? Vou logo dizer, mas é interessante. Imagine só, Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: peguem uma pedra e carreguem essa pedra para mim. Os discípulos todos vão pegar uma pedra, e Pedro pega uma pedra pequena e coloca no bolso. Afinal de contas, Jesus não falou tamanho de pedra, não falou para que era, só disse: pega uma pedra e carregue para mim. E aí, quando está assim, perto da hora do almoço, eles se sentam no lugar, aí Jesus diz: aí, peguem suas pedras, tal. Todo mundo pega a pedra, aí Jesus transforma as pedras em pão. E aí Pedro fica com pão de queijo, né? Porque ele pegou uma pedrinha bem pequenininha, estava no bolso dele. Aí todo mundo comeu ali, Pedro ficou meio: rapaz, me dei mal. Aí Jesus: peguem uma pedra novamente. O que é que Pedro pensou? Ah, meu amigo, na janta eu desconto. Aí pegou uma pedra bem maior, uma pedra que mal podia carregar. E eles andaram a tarde toda, chegou pertinho da janta, aí se sentaram assim. Aí Jesus: vão ali na beira do rio. Aí Pedro pensou: opa, vai bem transformar já o rio aqui em vinho, alguma coisa assim para a gente também. Vão no rio e joguem a pedra lá dentro. Meu amigo, você imagina Pedro como reagiu? Furioso, né? Mas Cristo, como assim? Meu amigo, Jesus não falou que ia transformar essas pedras em pão. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, você lembra do que eu pedi que vocês fizessem? Você lembra que eu pedi para você carregar para mim? Por que Pedro achou que merecia que aquela pedra segunda se transformasse em pão? Porque ele estava carregando para ele mesmo, e não para Cristo, porque ele achava que ele merecia. Mas não é sobre nós, meus queridos, não é nada sobre nós, é sobre Cristo. O filho mais velho desejava os bens do pai e não o pai em si mesmo. O filho mais velho escolheu o caminho da obediência para, por meio da obediência, de alguma forma tomar o controle. Veja só, que sutil. Não são os pecados que criam a barreira entre ele e o pai, mas o orgulho dele se sentir moralmente correto. Não é uma falha visível, uma transgressão como do filho novo, mas é justamente aquilo que ele acha que ele está correto. É a sua retidão moral que o impede de participar do banquete da alegria. Eu estava aqui, trabalhando e fazendo, jamais desobedeci. Agora faça por minha vida, Senhor, as coisas do jeito que eu quero que sejam feitas. Como diz Timothy Kelly, abrindo aspas aí, ele diz: irmãos mais velhos obedecem a Deus para conseguir o que desejam. Eles não obedecem para ter acesso ao próprio Deus, a fim de ser semelhante a Ele, a fim de amá-lo, a fim de conhecê-lo e nele se alegrar. Esse é o filho mais velho. Ele está com o pai. Ele acha que está do lado do pai, mas ele está de fato distante do pai. Porque ele está ali do lado do pai por puro interesse, para tentar, por meio da sua obediência, controlar o pai. Dizer: eu mereço, opa, eu mereço. Meus queridos, o cristianismo é diferente de todas as religiões do mundo. De todas as religiões do mundo.
Uma vez, não sei se foi, acho que foi C.S. Lewis, estava entrando na faculdade, estava uma grande discussão no palco, no auditório, e aquela discussão toda, e ele pergunta: o que é que está acontecendo aí? Não, é porque eles estão discutindo qual é a diferença principal do cristianismo para todas as outras religiões. Ele diz: isso é fácil, gente, é fácil. Tem uma palavrinha: graça. É graça. Todas as religiões do mundo dizem: obedeça e seja salvo. Todas. Faça algo para ser salvo. No cristianismo é diferente. Você foi salvo por meio da graça. Agora obedeça. É o inverso. É o inverso. Por isso que até alguns dizem que nesse conceito a gente não é religião. Mas a verdade é que nenhum dos filhos amava o pai de verdade. Ambos os filhos estavam usando o seu pai para propósitos egoístas. Em vez de amá-lo, desfrutar dele, em vez de servi-lo, eles estavam querendo se servir de Deus, achando que do pai, achando que o pai tinha obrigações, como nós fazemos assim também, meus queridos, com Deus. Achando que porque a gente vem para a igreja todo domingo, a gente dá o dízimo, a gente não faz coisas que outros irmãos fazem, aí Deus certamente ele vai me abençoar mais. Ele tem a obrigação, afinal de contas eu estou aqui do lado, Deus, estou trabalhando, você está vendo. Percebe que a gente se identifica um pouco com o filho mais velho? A obediência zelosa à lei de Deus pode servir como meio de rebeldia contra ele. Olha que coisa! A obediência zelosa à lei de Deus pode ser como rebeldia contra Ele, quando eu achar que eu sou o melhor, que eu mereço de Deus, que Deus me deve alguma coisa, porque eu estou tentando viver uma vida de obediência. Porque afinal de contas ninguém consegue viver uma vida de 100% de obediência. A gente aprende sempre que pecado é quando a gente fracassa diante da não obediência, né? Diante da gente errar o alvo. Então a gente fracassou, a gente pecou. Mas Jesus está nos dizendo que é possível estarmos perto de Deus, obedecendo a Deus, e estarmos distante dEle, distante do coração do Senhor. E é isso que está acontecendo com o filho mais velho. Ele se achava no direito de controlar o pai, dizendo: não, você deveria ter pedido permissão a mim, para se vai dar essa roupa, se vai matar um novilho, se vai dar o anel, porque afinal de contas, Senhor, eu dou o dízimo, hein? E ele não dá. Então, a ideia é, a minha religiosidade, a minha moralidade vai me dar controle sobre Deus. Deus, não era para você ter feito isso. Não era para você deixar dela morrer. Não era para ter deixado ele ir embora. Não era para ter perdido o emprego. Não era para ter acontecido essa doença. Percebe que quando a gente diz não era, me parece que era sobre os outros, mas não sobre nós. Quando a gente diz porque eu, é como a gente estivesse dizendo: por que não eu? Porque o outro merece eu não. Às vezes a gente age como esse filho mais velho, julgando Deus, como se Deus tivesse obrigações de dar aquilo que nós queremos. Era a riqueza que eles queriam do pai, não era o amor do pai, não era a companhia do pai, não era a graça de estar ao lado do pai, não era nem a felicidade do pai, porque o filho mais velho, vendo o pai feliz, estava triste. Eles estavam interessados naquilo que o pai pode dar. E tem muita gente aí assim. Muita igreja aí cheia de gente assim, interessada naquilo que o pai pode lhe dar. O filho se recusa a participar de forma arrogante do banquete. Se como filho mais velho você busca controlar Deus por meio de sua obediência, então toda a sua moralidade não passa de uma maneira de usar Deus, desculpa aí as palavras minúsculas, para fazer com que Ele lhe dê aquilo que você deseja. Você acredita que Deus tem a obrigação de lhe ajudar, de lhe curar, de lhe dar um emprego melhor, de fazer isso e fazer aquilo, porque você é uma boa pessoa. E nós aprendemos que nós não somos tão bons assim. E nós aprendemos que é somente graça de Deus, é somente misericórdia de Deus. E se a gente trata Deus assim, meus queridos, se a gente trata Jesus Cristo como fosse um grande balconista para nós, Ele é qualquer coisa para você, menos seu Salvador. Qualquer coisa menos o seu Salvador. Seu Salvador é você mesmo.
O filho mais velho usa o pai para alcançar aquilo que o seu coração realmente deseja. Ele está ali por interesse, está claro, interesses. E ele achava que tinha direitos e o pai tinha obrigações sobre ele. Você não obedece a Deus para conseguir chegar ao próprio Deus. Você não obedece a Deus para agradá-lo. Você não obedece a Deus como uma forma de gratidão a tudo que Ele fez por você. Você não obedece a Deus como uma resposta de gratidão. Não. Você não obedece a Deus para amá-lo, para reconhecê-lo. Não. Para se deleitar nele. Não. Você não faz isso, meus queridos. Você obedece a Deus porque você quer algo em troca dele. E Jesus nos mostra que uma pessoa que quase nunca violou a lista de maus comportamentos, porque o filho, ele diz isso, eu estou aqui e obedeci quase tudo. Jesus está dizendo para os fariseus e para nós essa noite, que você, que anda tão correto, que quer ser a mais certinha e seja santo, não estou falando sobre não ser, mas você pode estar tão perdido quanto o filho mais jovem, tão perdido quanto um devasso aí fora. Porque se você tratar Deus da forma que esse filho mais velho estava tratando o pai, você está tão perdido quanto o filho mais novo que estava distante do pai, vivendo uma vida devassa e dissoluta longe do pai. Porque pecado não é somente quebrar regras, mas é também se colocar no lugar de Deus, como Salvador, como Senhor e como juiz sobre tudo. E a gente se coloca como juiz toda hora, como irmãos mais velhos, julgando aquilo que Deus pode fazer ou não, julgando a vida do irmão. Aí você olha e diz, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para festa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, olha aí, mereço, né, Deus? Mereço. Então, a gente está o tempo todo querendo encurralar Deus, querendo ser juiz. Você acusa Deus de injusto e se põe como juiz no lugar dele. Você está tão perdido quanto o filho mais jovem. Terceira característica é que a submissão daquele filho mais velho, ela era baseada no medo. Ele diz, olhai, todos esses anos, e aí eu estou pegando a versão aqui da NVI, tá? No 29, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. A palavra lá de fato é essa, a ideia de não como servo, mas como escravo. Ou seja, o filho está dizendo que a obediência dele ao pai era por mero dever, que não havia alegria, não havia amor, porque é o escravo que trabalha com amor, com alegria. Então ele está dizendo, eu trabalho assim, forçado. Eu trabalho por causa do medo, da punição do Senhor, porque afinal de contas sou um escravo. Então o irmão mais velho, ele vive uma vida correta, ele tenta viver uma vida correta com medo, mas não por alegria, não por se deleitar em Deus, não por entender a graça esbanjadora de Deus em sua vida, e dizer, Deus, eu sei que nada fiz para merecer, mas eis-me aqui, o que eu posso fazer para te agradar? Aí Deus diz, me obedeça. E aí você obedece como uma resposta de gratidão, você obedece com deleite, como diz John Piper, meu Deus é mais glorificado em nós, quando nós estamos mais satisfeitos nele, mais alegres nele, e ele é mais glorificado em nós assim. Fazem o bem não pelo prazer da ação em si, nem por amor às pessoas ou para a glória de Deus, fazem o bem para si mesmo, como Pedro que estava levando a pedra, como o nobre que estava levando o cavalo. É para si mesmo, não é para Deus, é para si, porque no fundo você tem um interesse escondido no seu coração, que Deus sabe, que Deus conhece. Esse é o filho mais velho. Debaixo desse aparente altruísmo, na verdade esconde um grande egoísmo. Lá em Mateus capítulo 5,16 diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mas esses filhos não estavam querendo a glória do Pai, eles estavam querendo a glória de si mesmos, por isso ambos estavam perdidos. Sabe o que é que você precisa? Porque, venhamos e convenhamos, às vezes a gente age um pouco como filho mais novo, às vezes a gente age um pouco como filho mais velho. O que a gente precisa de verdade, o que você precisa de verdade é, primeiro, do amor acolhedor de Deus. O Pai vai ao encontro de ambos.
do mais novo e do mais velho. O pai vai ao encontro de ambos e os convida. O pai corre na direção do mais novo, o pai vai na direção do mais velho. Jesus mostra que há esperança sim para o filho mais velho. Assim como há esperança para o filho mais novo, há esperança para todo pecador que se arrepende. Há esperança. Jamais, meus queridos, jamais diga que não há esperança. Jamais. Jamais nós encontraremos o Pai sem que o Pai nos ache primeiro. Porque percebe que nas duas ocasiões o Pai foi ao encontro. Foi Ele que foi. Foi Ele que foi ao nosso encontro. É a fé que nós temos, é até Ele que nos dá. É tudo sobre Ele, meus queridos, não é nada sobre nós. Nem a fé que a gente tem, a gente pode dizer que é mérito nosso. É um dom de Deus. É Deus que nos dá. Então nós precisamos, sobretudo, de entender esse amor de Deus. Esse amor que perdoa. Esse amor que reconcilia. Essa graça esbanjadora que está sempre disposta para ser derramada em nós. Nós precisamos nos arrepender profundamente. Não é um pesar pelos nossos pecados. Porque os fariseus quando pecam, os irmãos mais velhos quando pecam, eles sentem remorso. Mas continuam sendo irmãos mais velhos. Continuam sendo fariseus. Eles não vão no cerne do problema. Era o orgulho por suas ações e não o remorso por suas falhas que impedia o filho mais velho de participar do banquete. Era o orgulho. Não era o remorso por falha. Como o filho mais novo, a falha. O filho mais velho se achava que estava acima. Mas foi esse orgulho, por ser quem ele achava que ele era, que o estava impedindo de participar do banquete. Para nos tornarmos verdadeiramente cristãos, precisamos nos arrepender. Arrepender dos nossos pecados. Arrepender profundamente dos nossos pecados. Precisamos do amor do Pai e do arrependimento profundo para entrar no banquete da salvação. Mas por fim, há mais uma coisa. Jesus nos contou duas parábolas antes destas. A da ovelha perdida e a da dracma perdida. E curioso é que nessas outras duas parábolas, uma coisa foi perdida apenas, né? A ovelha e a dracma. E a pessoa foi em busca, o pastor foi em busca da ovelha perdida. A mulher que perdeu a dracma foi em busca da dracma perdida. Mas percebam que aqui nessa parábola, ninguém vai em busca do filho perdido. Quando Caim assassina Abel, Deus chega para ele como irmão mais velho e diz que ele era o protetor do seu irmão. Naquela cultura, o irmão mais velho tinha algumas obrigações para com os irmãos mais novos. Nesse caso, o irmão mais velho deveria ter ido em busca do seu irmão mais jovem. Ele deveria ter ido, apesar disso, trazer para si juízos. Ele deveria ter dito: pai, meu irmão foi inconsequente, meu irmão foi tolo, mas eu vou trazê-lo de volta, ainda que isso custe o meu próprio dinheiro. Essa deveria ter sido a atitude do irmão mais velho. Muitos acham que o fato do pai receber o irmão mais novo perdoando mostra seu amor incondicional. Isso é verdade. O pai recebendo o filho mais novo mostra o seu amor incondicional. Mas percebe que sempre há um custo. Por mais que o amor seja incondicional, por mais que a graça de Deus seja esbanjadora, graça é de graça mesmo, mas alguém tem que fazer um sacrifício. Já parou para pensar que o perdão, ele não é de graça? Imagine que, sei lá, você vai na minha casa e você quebra um prato meu e aí eu digo: deixa para lá. Você não vai pagar, mas eu vou pagar. Então, há sempre um preço a pagar. A misericórdia e o perdão, de fato, devem ser gratuitos e não merecidos. Mas o perdão sempre tem um custo para a pessoa que o concede. No caso, o perdão do pai gerou um preço a pagar. E quem ia pagar? O filho mais velho, certo? O perdão do pai gerou prejuízo para o filho. Porque perdão requer perda. Perda de orgulho, sobretudo, muitas vezes, né? Mas esse filho mais velho, ele não estava disposto de forma alguma a pagar nada para resgatar o seu irmão. É tanto que ele não foi. O irmão mais novo tinha um fariseu do lado. Mas graças a Deus, meus queridos, nós não temos.
O nosso irmão mais velho não é um fariseu. Jesus, ele nos convida a ansiar por um irmão verdadeiro. Um irmão que não vá apenas a um país distante em busca dos irmãos mais velhos, mas um irmão mais velho que percorra céus e terra. Precisamos de um irmão mais velho que esteja disposto a pagar não somente parte da sua herança, para quitar a nossa dívida, mas pagar a nossa dívida incalculável. Um irmão mais velho que pague a nossa dívida impagável e nos devolva a família de Deus. O nosso irmão mais velho, o irmão verdadeiro, meus queridos, pagou a nossa dívida em nosso lugar. Na cruz ele foi tratado como maldito para que pudéssemos ser tratados como benditos. Lá ele bebeu o cálice da justiça para pudéssemos beber o cálice da graça, o cálice da alegria. Meus queridos, coisa maravilhosa, nós temos um irmão mais velho e ele não é um fariseu. E não é um fariseu. E quando a gente reconhece o que esse irmão mais velho fez por nós, o sacrifício que ele fez em nosso lugar, quando a gente vislumbra tal obra, a gente não quer dar para Deus apenas as nossas melhores cenouras, a gente não quer dar para Deus apenas os nossos melhores cavalos, a gente quer dar tudo para Deus, a nossa vida inteira para Deus, não por interesse de receber um campo, não, mas porque já recebemos o melhor de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo. E agora nós somos alegres, e agora nós podemos viver contentes, ainda que algo possa nos faltar, porque a salvação em Cristo é garantida. Agora tudo nós entregamos a Ele, porque sabemos que se não fosse a sua graça esbanjadora, nós não estaríamos aqui vivos, nós não seríamos salvos. Embora ambos os filhos estivessem errados, o pai chama os dois para partilharem do seu amor e do seu banquete. O Evangelho revela, meus queridos, que todos nós estamos perdidos, todos nós estamos errados, mas todos nós somos chamados, somos convidados por Deus para partilhar do seu amor, somos convidados por Deus para reconhecer quem Ele era em nossas vidas. Reconhecer que você causa tanta dor ao pai por seu egoísmo, da mesma maneira que o irmão mais novo causa. Reconhecer que por isso você não pode se sentir de forma alguma e não tem direito algum de se sentir superior aos irmãos mais novos que estão por aí. Reconheça que Deus não te deve nada, mas que você é totalmente devedor a Ele. Reconheça que por você fazer algo que o agrada, algo que Ele mandou você fazer, isso não passa do seu dever, e Ele não tem obrigação nenhuma de te recompensar por isso, absolutamente nenhuma. Se arrependa, meu querido, de julgar o outro, só porque você se acha melhor, mais correto, só porque você está mais perto do Pai. Cuidado, para que você não esteja tão distante dEle, com a sua arrogância, com o seu orgulho, com a sua religiosidade. Cuidado, que você não esteja perto dele, mas com o coração cheio de revolta, porque ele não tem lhe dado aquilo que você acha que você merece. Reconheça que se não fosse a graça de Deus, você estaria indo para o inferno, e Ele seria justo por isso, pois é tudo que nós merecemos, o inferno. Se não fosse a graça esbanjadora, ai de nós, ai de nós. Que Deus nos ajude a reconhecer o filho, o irmão mais velho que há em nós. Possamos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender de acharmos que somos melhores, de que Deus nos deve alguma coisa, porque Ele não nos deve nada, e mesmo assim Ele nos deu tudo em Cristo Jesus. Tudo em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos dizer que é por causa da graça, da maravilhosa graça de Deus, nós podemos agora estar junto do Pai, junto do Pai.